Comigo aqui no estúdio, o ex-prefeito de Guarulhos por 2 mandatos, Sebastião Almeida. Boa noite, Almeida. Boa noite, Pedro. Boa noite, Virgílio. Boa noite a toda a equipe aqui e agradeço muito a oportunidade de mais uma vez poder conversar com a nossa população. Bom, o tema evidente aí é reajuste dos servidores, né? O prefeito Guti acenou com 0 de reajuste. A categoria, o sindicato pediu 25%. E eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, Almeida, quando terminou seu mandato em dezembro, você disse uma frase, que o funcionalismo público iria sentir sua saudade de você. Pois é, Pedro. Na verdade, eu acho que a gente tem que analisar esse momento do funcionalismo fazendo uma análise um pouco mais completa. Eu acho que nós precisamos entender o que é esse governo do prefeito Guti. Primeiro, é importante deixar claro que o prefeito Guti entende que cada vez mais a cidade tem que viver sem os servidores públicos, porque existe uma determinação clara. Olha, a primeira atitude do prefeito foi eliminar o SAI, depois eliminou a Proguaru, depois foi entregando tudo quanto é unidade básica de saúde para entidades que estão fazendo experiência em Guarulhos, que não tinham nem experiência de gestão em outros lugares. A máquina pública, os servidores públicos estão ao relento, estão completamente abandonados. O prefeito não fez nenhum tipo de negociação com o sindicato, não respeita nem o sindicato da classe, não negocia, não tem tratativa nenhuma. E agora o sindicato está pedindo, por exemplo, 25%, que é a inflação dos 2 últimos anos mais a inflação até agora. É isso. Ninguém está pedindo aumento de salário. Está pedindo apenas o seguinte, me pague pelo menos a inflação que corroeu o meu salário, só isso. É reposição. Reposição. Eu fui prefeito durante 8 anos e os servidores públicos devem estar lembrados, não teve nenhum ano que eu dei reajuste abaixo da inflação. Sempre foi da inflação para cima. E não é favor, não. É porque é um conceito que eu defendia quando era sindicalista e quando virei prefeito continuei fazendo a mesma coisa. Diferente do prefeito Guti, que quando era vereador defendia uma coisa e hoje defende outra, totalmente o oposto. Quer dizer, na minha época eu dava 9,68 quando foi em 2016, ele foi lá, gravou um vídeo esculhambando que aquilo era uma vergonha, que era muito pouco. E agora, prefeito? Então, o que nós estamos percebendo é um ataque grotesco do prefeito Guti contra a categoria dos servidores municipais, seja da saúde, da educação, o operacional, de todas as áreas. Infelizmente, esse prefeito que está aí, ele joga para acabar com o serviço público municipal. Almeida, eu fui testemunha, às vezes até na porta do Radar de Notícias, vinham servidores para conversar com você, sabiam que você iria estar lá e você atendia, conversava. Você sempre manteve o diálogo com a categoria? Olha, eu acho que quem governa, ele precisa entender o seguinte, quando você faz campanha, você promete que, sendo eleito, vai fazer isso e vai fazer aquilo. Muitas coisas não se faz, mas o mínimo que você tem que fazer é atender, nem que seja para dizer não. Esse sindicato que está aí, o STAP, me bateram pra caramba. Nós tivemos muitas brigas no passado, mas isso é parte do sistema democrático. Eu prefiro a democracia que tem disputa, que tem discussão, que tem propostas diferentes do que a ditadura militar. Porque na ditadura militar a gente não discutia nada, tinha que ficar quieto com aquilo que nos ofereciam. Agora, quem está na política precisa entender. O mínimo que você tem que fazer é ouvir. Se dá para dizer sim, que diga sim. E se der para dizer não, que diga não. Mas pelo menos ter a educação de ouvir aqueles que estão esperando uma resposta. Almeida, eu me lembro quando o prefeito Guti assumiu, antes dele assumir, você fez uma transição, não fez? Atendeu ele e o Zeytuni. Eu me lembro até de fotos lá na Casa Branca e tal. Mas aí em 2017 ele veio com uma informação, entre aspas, que a prefeitura tinha uma dívida de 8 bilhões de reais. Essa dívida é verdadeira? Bom, primeiro vamos falar sobre a transição. A maioria dos prefeitos, quando perde uma eleição, que é um equívoco, não faz transição. Eu lembro que eu conversei com um prefeito muito amigo meu, ele disse o seguinte, olha, eu botei tudo num livro, como é que estava a situação, e entreguei para o prefeito que ganhou no último dia de governo. E ponto. Eu não. Assim que terminou a eleição, que saiu o resultado que o Guti era o prefeito,
nós estabelecemos toda quarta-feira reunião lá no Paço Municipal e todas as informações, tudo que tinha na prefeitura, foi passado para o prefeito Guti e para a sua equipe. Ele não pode alegar que tinha desconhecimento de absolutamente nada. Agora, sobre a questão de dívida na prefeitura, o prefeito falou de uma dívida que ele tirou da cabeça dele, dívidas que era 25 anos para poder pagar, ele puxou tudo para os dias de hoje para dar o volume que ele queria. Enfim, prefeito, quando se joga com números, você pode jogar o número de um jeito ou do outro. Eu hoje mesmo estava lendo uma notícia num site conhecido que dizia o seguinte: Ciro se encontra com Moro no hotel. Falei, irmão, eu vou verificar isso daqui, porque que eu saiba até agora, o Ciro Gomes, que é o candidato que eu apoio para presidente da República, tem uma posição completamente do Moro. Aí, quando eu vou ler a matéria, está dizendo o seguinte: eles, por coincidência, se hospedaram no mesmo hotel, as suas equipes se encontraram lá e os dois candidatos cruzaram um pelo outro, mas nem sequer se cumprimentaram. Não. Olha, e por que dá aquela matéria? Por que dá aquele título que os dois se encontraram? Sabe por quê? Porque muita gente só lê o título. E, infelizmente... E chama atenção. E chama atenção, entendeu? O que é muito triste. Agora, como é que o senhor está observando essa onda de terceirização em Guarulhos? Péssima, péssima. E eu vou dizer uma coisa, Pedro. Não só a onda de terceirização, porque tem alguns serviços que não tem problema eles serem terceirizados. Agora, tem serviços que são essenciais para a população que a gente precisa ter um olhar diferente. Eu estava comentando hoje com o vereador Leandro Dourado. Veja só uma coisa, eu nunca vi, tanto em 8 anos meu de prefeito, quanto em 8 anos do prefeito Eloy Pietá, nós nunca vimos tanta agressão dentro da Secretaria de Saúde nos pontos de atendimento. Nunca vimos. Sou testemunha disso. Toda semana você abre o Facebook e tem lá um funcionário sendo agredido num PA, o outro numa UBS. Sabe por que isso está acontecendo? Porque a população, quando leva um filho para ser atendido numa UBS, ela precisa ser atendida com respeito. E o que está acontecendo? Não é culpa do funcionário, não é culpa do médico, que às vezes tem um médico só, é culpa do prefeito, porque se a população está revoltada porque não está sendo atendida, é porque não tem funcionário suficiente lá para atender. Só que a população descarrega a sua bronca, a sua ira, naquele funcionário que vem dar o atendimento. Isso é uma coisa muito ruim, Pedro, porque... durante a minha gestão em 8 anos, nós não tivemos casos nessa situação. Então vejam o caos que está instalado dentro da saúde no município de Guarulhos. E eu já disse aqui da outra vez, uma pasta tão importante quanto a Secretaria de Saúde não pode, em hipótese nenhuma, servir como experiência para o secretário A ou secretário B. Gente, pega aqui em Guarulhos, o Guti não tem 8 anos de governo, pega quantos secretários já passaram lá. Sabe, 6, 7, 8 secretários, não pode um negócio desse. Um secretário de saúde, ele demora no mínimo 1 ano para conhecer os equipamentos que a saúde tem na cidade. Carlão Derman ficou os 4 anos seu? Sim, total. 4 anos, né? Tá certo. O Wilson Paiva mandou uma boa noite para o prefeito Almeida aí, né? Outro abraço para o Wilson. Obrigado. Gosto muito dele. Eu quero falar agora... Mas eu não concluí, você perguntou sobre a questão das terceirizações. Então, existe terceirização que você pode fazer. Agora, principalmente na área da saúde, gente, vamos parar para pensar um pouco, sem paixão política, vamos pensar à luz da razão. Veja só uma coisa, nessa pandemia, em que pese ter um presidente da República negacionista, porque ficou o tempo inteiro dizendo que a vacina não era a solução, e a ciência provou que a vacina era a solução, tanto é que nós só estamos sem máscara aqui hoje, porque agora a quantidade de vacinados no Brasil permite que a gente possa fazer isso. Mas muito político negou a vacina até o último momento, inclusive o presidente da República. E, mesmo assim, olha a capacidade que esse país tem. Porque num curto espaço de tempo, na medida que a ciência foi descobrindo a vacina, o Brasil teve condição e uma capilaridade que permitiu, com os equipamentos de saúde, que o SUS fosse um exemplo para o mundo.
em termos de cobertura de atendimento da vacina. E muita gente bacana só conheceu um posto de saúde porque foi tomar a vacina agora, entendeu? Verdade. Então, gente, nós temos que preservar o SUS, nós temos que preservar a saúde, porque é um equipamento que na hora que o Brasil mais precisa, é ele que está lá para atender. Aliás, o prefeito Guti revogou semana passada um decreto que obrigava o servidor público a comprovar que está vacinado. Estranhei, muito estranho. Por que desistiu dessa ideia? Eu acho que o servidor público tem que estar vacinado, porque ele está no atendimento público. Lógico, lógico, não é isso? Lógico. Ele até tem o direito, se ele não quer tomar vacina, ele tem o direito, mas ele não tem o direito de contaminar ninguém, de levar doença para ninguém. Nem o público, nem os colegas. Lógico, lógico. Agora, prefeito Almeida, eu quero me lembrar dos pombos, que eu fui o jornalista que revelou lá aquele contrato na educação dos pombos. Muita polêmica na época. E eu me lembro que o senhor veio no Radar de Notícias, pessoalmente de manhã, dar a notícia que o senhor mandou cancelar o contrato. Exato. E como é que o senhor vê agora essa questão dos ovos de Páscoa? O senhor pensou em comprar ovos de Páscoa algum dia? Não. Bom, primeiro em relação àquela questão do contrato dos pombos. Existem algumas escolas da prefeitura que, de fato, o pombo ele causa um problema. Sim. Porque ele faz ninho em todo lugar, ele faz cocô em todo lugar, e aonde você tem crianças que às vezes está até se alimentando no intervalo do lanche, não é legal ter uma situação como essa. Só que a gente também não pode eliminar o pombo como a gente gostaria até de fazer, né? Porque... E aí foi pedido para a secretaria para estudar uma possibilidade. Aí a secretaria vai lá e estuda uma possibilidade que tinha um aparelhinho que provocava um ruído tão alto que o meu ouvido humano não pegava, mas que o pombo conseguia ouvir. Porém, aquilo era o olho da cara, era muito caro. Tanto é que a Secretaria de Educação fez o contrato e eu mandei cancelar o contrato, porque não tinha o menor sentido. E agora estou vendo aí essa polêmica do ovo de Páscoa. Gente, numa cidade que você chega ali debaixo do viaduto de Guarulhos, dá até tristeza de ver aquilo que já foi um lago com peixe, e até garça atraía naquele momento, naquele local lá. Eu lembro que eu passei lá várias vezes, tinha uma garcinha lá fisgando os nossos peixinhos, mas estava lá e era bonito para a cidade. Era um local bonito, era um local limpo, agora ele virou simplesmente um depósito de lixo na entrada da nossa cidade. E os bairros, então, de Guarulhos nem se fala, totalmente abandonados, esquecidos. Esse governo que está aí simplesmente virou as costas para a cidade. E agora ainda quer lançar o irmão candidato a deputado, que eu já aconselho ele, compra logo um GPS, porque como ele não conhece Guarulhos, para andar na cidade ele vai ter que usar o GPS para chegar no Primavera, para chegar no Dinamarca, para chegar nos Pimentas, de um modo geral, ele vai ter que se guiar. Aliás, é perceptível a estratégia do prefeito Guti, só está levando o irmão dele, Felipe, em reduto de vereador. Porque aí já tem a claque do vereador lá, né? Mas já está cometendo um crime eleitoral, porque, na verdade, candidato não pode estar indo em inauguração. Inauguração é coisa para governo. Irmão de prefeito não é governo. A população tem que ficar filmando tudo isso daí, porque lá na frente pode ter consequências. Ele está indo em inauguração pública? Está indo, tem umas ruinhas aí que são feitas com os bloquetes, o vereador que pediu, aí ele está indo lá, circulando para lá e para cá. Nós estamos ligados, estamos acompanhando. Interessante. E como é que o senhor vê essa polêmica envolvendo creches conveniadas? Olha, esse é um outro problema muito sério. Na minha época, o que nós fizemos? Você tem a pré-escola, a prefeitura tem escolas suficientes para atender toda criança na faixa etária de entrar para a escola. Onde é o problema ainda da cidade? É na questão das creches. Então, o atendimento de creche, você faz um convênio num local que a prefeitura não tem a creche. Isso é normal, é correto e tem que fazer mesmo. Até a prefeitura ter o seu equipamento construído, faça parceria com gente que já tem uma creche montada. Agora, o que não dá para entender, e é uma coisa que a gente espera algum posicionamento aí da justiça em relação a isso, é como que a prefeitura pega um equipamento dela, de creche, e faz parceria com uma entidade para administrar aquilo. Isso aí, francamente, eu não consigo entender qual é a lógica. Quer dizer, tem uma lógica sim, é aquela lógica que eu disse aqui no começo do programa, é a lógica de acabar cada vez mais com o serviço público.
O Guti, os servidores podem começar a chamar. É o inimigo número 1 do servidor público. Eunice Nicinha foi funcionária pública por muitos anos, saudade do prefeito Almeida. 18 horas e 33 minutos. Agora, em relação a, por exemplo, aquela rodoviária de Guarulhos, foi no seu governo, né? Foi. Não deu certo, não era hora de rever? Então, é que um equipamento, quando você faz principalmente de transporte, Pedro, ele tem que ser casado não só com a realidade local, mas também com a realidade do Estado. Transporte não é algo que o município de Guarulhos resolve sozinho. O ônibus que sai de Guarulhos, ele entra no município de São Paulo. As pessoas que saem de Guarulhos, elas entram no município de São Paulo. Aquele projeto foi feito lá porque o plano do governo do Estado, o plano de mobilidade do governo do Estado, previa a chegada de um trem até Guarulhos, que a gente esperava que fosse um trem que passasse pelo aeroporto, que fosse atender o São João, o Presidente Dutra, e pudesse chegar até lá no Bom Sucesso, principalmente ali onde eu deixei praticamente pronto já o Céu Bom Sucesso. Ali, no nosso entendimento, era o terminal final, onde atenderia o Pimentas, atenderia o Bom Sucesso, passaria pelo aeroporto, atenderia o passageiro do aeroporto e depois levava as pessoas para o metrô em São Paulo. Acontece que o governo do estado, ao invés de fazer um trem para servir Guarulhos, fez um trem para servir o aeroporto. É a velha mania de querer fazer as coisas para atender a elite. Porque, e não está atendendo a elite, porque a elite que desce no aeroporto de Guarulhos, ela prefere pegar um táxi, um Uber, qualquer outra coisa e ir para o centro de São Paulo do que ir naquele trem. Então é um trem que hoje não serve nem a nossa cidade, nem o aeroporto de Guarulhos. Almeida, você foi presidente do Sindicato dos Servidores, né? E eu queria saber agora como é que você vê esse PDV, o Plano de Emissão Voluntária. Qual a tua visão? Olha, veja só, o PDV, em determinadas situações, ele é algo que é importante para a cidade. Só que da maneira como o prefeito Guti mandou o projeto para a Câmara, é muito arriscado, gente. É muito arriscado. A oposição fala que é cheque em branco. E é mesmo. Sabe por quê? O PDV, aliás, veja só uma coisa. Quando a coisa é séria, ela não precisa ter receio, ter medo de nada. O prefeito Guti mandou um projeto para a Câmara, não do PDV, mas que autoriza o prefeito fazer o PDV. Por decreto. Olha, gente, isso é muito esquisito, muito estranho, um negócio desse. O vereador Leandro Dourado até apresentou uma emenda dizendo o seguinte, não, então vamos aprovar uma emenda onde todas as situações do PDV têm que ter a participação do sindicato da classe, no caso o STAP, para fazer a negociação. Homologar? Para homologar. O que a base do governo fez? Reprovar a emenda. Uma boa emenda. Uma boa emenda, se o negócio fosse sério. Mas, na verdade, a gente sabe que o que a prefeitura quer fazer é aquele velho modelo antigo, meio de coronéis, que é simplesmente tratar as pessoas na base do medo. Sabe por quê, Pedro? Aquele funcionário que um dia teve uma discussão com a sua chefia. Bom, aí ele continua não se dando bem com o seu chefe, mas ele continua prestando o serviço dele. Bom, vai chegar alguém para ele e vai dizer, olha, sabe aquele problema que você teve lá atrás? Acho melhor você entrar nesse negócio do PDV, porque senão daqui a pouco você vai pegar uma outra suspensão e é perigoso você ser demitido por justa causa. O que ele vai fazer? Ele vai lá e vai assinar o PDV. Sabe por quê? Porque as pessoas, a única coisa, o único patrimônio que o cara tem é o trabalho dele. Se ele é coagido nessa questão do trabalho dele, ele vai acabar assinando qualquer papel lá sem nem entender direito. Então, quando o prefeito Guti recusou a emenda do vereador Leandro Dourado, propondo que tenha participação do sindicato da classe na elaboração do decreto, aí eu já comecei a achar que é mais uma que vem por aí. Eu me lembro uma época que alguns consegues, parece que pressionaram o senhor para adotar a operação delegada. E o senhor se recusou, não foi isso? Sim. Por quê? Olha, na época, a recusa nossa da operação delegada é pelo seguinte. Primeiro que o município estava em fase ainda de implantação e estruturação da nossa guarda municipal. O recurso que a gente ia gastar, porque a operação delegada não é grátis. Não. Não tem café grátis. Vocês estavam comentando o preço do café agora há pouco.
Se o cafezinho na padaria já está caro, o expresso, imagine esse. Então, o município teria que dispor de uma quantidade de recursos que todo ano daria para a gente contratar mais alguns guardas municipais para servir a população. Por isso, nós optamos por trabalhar com a Guarda Municipal. Mas não é o que vem acontecendo nos últimos anos. Agora que tem um concurso em andamento. Pois é, o problema é que o atual prefeito simplesmente brecou tudo que era de novas contratações e ficou praticamente todas as áreas defasadas. Não está defasado só a Guarda Municipal, está defasado também vários setores da saúde, né? Mesmo a questão do PDV. Por que você precisa ter algo mais regulamentando? Porque se tem um servidor que presta um serviço de qualidade para a população e ele entra no PDV, como é que fica? Qual é a garantia que vai outro para o lugar dele? Ou nós vamos terceirizar também o serviço que aquele servidor fazia? É isso que a prefeitura quer fazer? Porque já foi um absurdo com a questão da Proguaru. Tiraram a Proguaru, ele acabou com a Proguaru para contratar um monte de empresinhas para fazer os mesmos serviços que a Proguaru fazia e, diga-se de passagem, não está fazendo nem uma parte do que a Proguaru fazia. Pela buraqueira em Guarulhos não está fazendo mesmo, né? Pela buraqueira, pelo mato, pelo desleixo, a cidade está totalmente sem conservação. Tá um negócio. A zeladoria da cidade não existe. Aquele povo da Proguaru que todos os dias a gente via nas calçadas, varrendo, catando sujeira para cá, não existe mais. Infelizmente, essa cidade está abandonada. Agora, voltando ao PDV, Almeida, você não acha que vai impactar a GCM, educação e saúde? Vai impactar, com certeza. Muita gente quer sair, que está estressada. Esse é um outro problema. Às vezes o servidor ele está passando por uma fase que ele precisa, na verdade, de um tratamento médico, não é de largar daquele serviço. Porque, gente, trabalhar ele vai ter que trabalhar em qualquer outro lugar. Então, a prefeitura está simplesmente se livrando de todo tipo de responsabilidade que ela deveria ter com o trabalhador. O PDV vai ser certamente algo que vai ser ruim para a população, vai diminuir o número de servidores e o prefeito vai usar esse argumento para não colocar ninguém no lugar ou pedir para o outro que já está fazendo um serviço acumular aquele serviço e simplesmente enxugar a folha de pagamento, que é a única coisa que ele pensa na cidade. Quanto, na verdade, quanto mais serviço público de atendimento à população tiver, é sempre melhor para o povo. Almeida, eu vou falar aqui que o esporte também no seu governo não foi nenhuma maravilha, mas eu acho que talvez está pior agora. Por que essa pasta já foi uma glória no passado e hoje não é mais? Olha, ela foi ruim no meu governo também. Esses tempos eu vi aí o Wagner Freitas bravo, falando que se arrependeu de ter trabalhado na prefeitura. Eu também me arrependi de ter colocado ele de secretário. Então nós estamos empatados, Wagner Freitas. O pessoal, pega esse trecho aí depois. Nós estamos empatados, pode ficar tranquilo. Porque, na verdade, eu já disse aqui na outra oportunidade, quando a gente governa, tem algumas coisas que a gente precisa aprender. A Secretaria de Esportes, eu cheguei à seguinte conclusão: ela não pode ser ocupada com nenhum cargo político de fora. Ela tem que ser algo eleito entre os esportistas da cidade. Concordo plenamente. Não adianta, gente. Pode trazer quem for, não vai funcionar. Pode trazer o atleta da onde for, não vai funcionar. Ali tem que ser alguém, sabe do quê? Porque a Secretaria de Esportes, o que a população mais espera dela, não é a construção aquele fioravante que veio um secretário aqui que disse que ia transformar aquilo, como é que chama? Como era o nome daquele negócio lá? Arena Multiuso. Arena Multiuso. Tá lá a Arena Multiuso que eles fizeram, né? Então, é besteira tudo isso. O que a Secretaria de Esportes tem que fazer é aquilo que é a sua vocação, que é conservação das praças de esporte existentes, ajudar os times de futebol da periferia, seja com a bola, com fardamento, com aquelas coisas. E quem tem que definir isso? Não é o prefeito. Quem tem que definir isso são eles mesmos. Pega a Liga de Futebol de Salão, Liga de Futebol de Campo, reúne os clubes de futebol, que não é muito aqui em Guarulhos, dá para fazer uma discussão assim e deixa eles escolherem o seu representante. Eu, se um dia for prefeito de novo, os esportistas podem ter certeza. A Secretaria de Esportes será eleito o secretário na cidade. Opa, não descarta ser candidato? Eu não descarto mais nada na vida, entendeu? Então, se um dia eu me der na cabeça essa questão de voltar a ser candidato a prefeito, a Secretaria de Esportes, ela passa necessariamente, e isso eu digo isso com muita tranquilidade, sabe por quê? Porque se você não tiver a humildade de aprender
com os erros que você cometeu, você nunca vai acertar. Então a vida tem que ser assim. Não deu certo daquele jeito, vamos pensar outras alternativas. Ainda me lembro, no seu governo, o Jorge Wilson era diretor do PROCON, não é isso? Jorge Wilson me deve isso até hoje, tá? Xerife do consumidor, não sei se ele está acompanhando nós aqui, mas é importante. Mas fica sabendo. Eu fiz um compromisso e as pessoas que trabalharam comigo, aliás, quero mandar um abraço aqui para o Cabeça, um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Cabeça, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, sindicato talvez mais importante hoje do Estado de São Paulo, que faz um trabalho fantástico. Mas queria dizer o seguinte, quando eu fui prefeito, eu adotei um sistema que era o seguinte: quem te ajuda a ganhar a eleição tem que te ajudar a governar. E todos que me ajudaram, eu honrei minha palavra até o final. É verdade. Inclusive com o Wagner Freitas. Eu apanhei muitas vezes dentro do PT, o pessoal dizia, olha, tem que tirar o secretário tal. E eu dizia, não, ele vai ficar lá até o fim porque ele me ajudou a ganhar a eleição, entendeu? Então não é tirar para colocar um outro só para agradar esse, contemplar aquele. E eu lembro que quando eu montei o secretariado, eu tive uma conversa com o Jorge Wilson, e o Jorge queria ser secretário de todo jeito, e pressionou e tal. Eu conversei, tentei convencê-lo, e aí chegou um momento que eu disse, Jorge, tem a diretoria do PROCON, o que você acha? Ah, muito pouco e tal. Eu falei, meu, vai lá. É a cara dele. Faz um trabalho na secretaria, no PROCON, você vai ver. E ele começou a fazer esse trabalho, e foi a partir dali que ele começou a fazer esse trabalho de defesa do consumidor. Depois acabou avançando a aliança dele com o Russomano e virou uma potência. Nunca foi eleito vereador em Guarulhos, mas é o deputado estadual, aí, um dos mais votados do estado de São Paulo. Mas eu não me lembro de alguém com tanto espaço no seu governo como o xerife tem hoje no governo Guti. Ele tem a Secretaria de Esportes, tem a Secretaria de Transportes e tem o PROCON. Não é muita coisa. Aí ele começou a jogar demais, né? Na minha época ele tinha o PROCON. Tava bom demais. Tava bom. Bom, Almeida, você está no PDT. Estou no PDT. Né? E eu queria saber como é que você está observando o PT de Guarulhos. Pelo que eu vejo, você conhece bem o PT. E hoje temos lá Alencar, Janete e Rômulo, é isso? Brinquinho não é candidato a deputado. Como é que você está observando esse cenário aí? Olha, eu acho que primeiro é muito cedo ainda para se pensar aí nos cenários eleitorais, né? Eu acho que o povo começa a pensar um pouco mais na questão presidencial por conta dos debates, das discussões, da repercussão que tem na grande mídia. Depois vai migrando um pouco para a situação local. Mas Guarulhos precisa aprender uma lição, e essa lição nós temos que aperfeiçoar em cada eleição. Nós precisamos parar com esse negócio de votar em candidatos de fora. Não dá para Guarulhos continuar votando na Janaína Pascoal, não dá para Guarulhos continuar votando no Celso Russomano, no Eduardo Bolsonaro. Esse povo não tem nada a ver com a nossa realidade. Então, a gente anda aí pelo interior, você percebe que o povo do interior tem uma vocação muito maior de votar nos candidatos da sua cidade, da sua região. E aqui em Guarulhos, lamentavelmente, vai muito voto para candidatos que nunca pisaram aqui e o pior, nunca mandaram uma emenda para a cidade, apesar de terem tido muito voto aqui. Então, se Guarulhos quiser, Guarulhos tem um potencial muito grande aí de eleger vários deputados federais, vários deputados estaduais. Agora, depende da população também se conscientizar da importância do seu voto local. Você apoia Leandro Dourado e Nakashima? Nós estamos discutindo, dentro do PDT, nós estamos discutindo ainda os vários nomes aí para as eleições, para deputado estadual e deputado federal. A única coisa que eu tenho acertado até agora é o meu compromisso com o Leandro Dourado. Deputados estaduais estamos avaliando ainda outros nomes também que poderão vir aqui na própria cidade, inclusive. Você é candidato possível? Não sou candidato. A única eleição que ainda vou pensar um dia é para prefeito. Então, agora eu quero ajudar a eleger deputados comprometidos com a nossa cidade. Bom, os servidores decretaram greve a partir de quinta-feira, dia 24. Qual conselho você dá à categoria? A greve ela é sempre o último recurso que a categoria utiliza em qualquer situação. Então é lógico que quando o prefeito não ouve, os secretários não ouvem, a comissão permanente de negociação que existia no meu governo não existe mais, só resta uma alternativa para as pessoas que é partir para a greve. É ruim, não é o melhor caminho nunca é a greve.
O melhor caminho é sempre o diálogo, o entendimento. Quantas vezes durante o meu governo, em época de campanha salarial, a gente terminava a reunião na prefeitura 1h da manhã, 00:30. Por quê? Porque a discussão com o sindicato era longa, o debate ia longe demais, porque tinha várias questões a serem tratadas na época da campanha salarial. Agora, eu acho uma falta de respeito assim tremenda alguém simplesmente dizer o reajuste de vocês é zero num período onde a inflação está ultrapassando 10% todos os anos. Então, é uma falta de respeito do prefeito Guti com os servidores e eu espero que a categoria dê uma resposta. Porque na minha época, por menos que isso, pararam. Espero que agora façam a mesma coisa com o prefeito Guti. Acho que a maior greve que eu assisti foi no seu governo lá pelo... Regime jurídico único. O regime RJU. E RJU. E o senhor reconheceu. Eu tanto reconheci que a categoria estava descontente com aquele projeto, em que pese ele foi aprovado depois praticamente nos mesmos moldes, tá? Então é bom a gente lembrar também aqui. Mas, na época, como eu senti a manifestação da categoria, qual foi minha atitude? Retirei o projeto e deixei lá. O próximo prefeito encaminhe. A vida tem que ser assim. E é desse jeito que a gente precisa trabalhar. Não dá para ficar escondendo as coisas. Tem que jogar com franqueza com todo mundo. Obrigado pela presença. Ex-prefeito Sebastião Almeida, sempre bem-vindo aqui. Se tiver algo a finalizar, fique à vontade. Não, eu que agradeço essa oportunidade, Pedro, da gente poder conversar um pouco, refletir sobre a cidade, refletir sobre as coisas do nosso município e cobrar também. Eu acho que a Câmara Municipal ela tem um papel importante de fiscalizar, mas lamentavelmente não é isso que a cidade está assistindo. Essa questão dos servidores, é inadmissível que um prefeito diga 0% de reajuste e vai ficar por isso mesmo, entendeu? Está blefando, né? Pois é, mas... Está blefando. Mas escuta... Vai acenar com 3, 5, alguma coisa. Pois é, de qualquer forma, vai estar muito abaixo. Agora eu acho que eu vou gravar um vídeo, como o prefeito gostava muito de gravar uns vídeos, quando eu dava 5 ele dizia tem que ser 6. Quando eu dava 7 ele dizia tem que ser 8, tem que ser 10. Eu acho que eu vou começar a gravar uns videozinhos para ele também agora. Ele falou assim, que Deus ilumine a sua cabeça. Exatamente. Prefeito, volte o vídeo mais uma vez, que Deus ilumine a sua, tá? Obrigado, Almeida. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês. 18h50, um rápido intervalo, produção.